Definitivamente esse livro devia vir com aviso na capa de que ele destrói os nossos corações. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do Pomar das Almas Perdidas, da autora Nadifa Mohamed, que é uma autora britânica de origem somali e que fez esse livro lindo, que me deu uma rasteira enorme e eu não esperava ficar tão angustiada, mas ao mesmo tempo tão encantada com a escrita dela e com a história que ela colocou aqui dentro. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é que mostra o cenário inicial, ou seja, no momento presente em que a história começa, e apresenta as 3 personagens principais. A Kawsar, que é uma mulher de certa idade já, quase idosa. A Filsan, que é um soldado chegando nos 30 anos. E a Deko, que é uma menina de 9 anos. É bem possível que eu esteja dizendo os nomes delas de modo equivocado, porque são nomes somalis e eu não sei falar o idioma somali. Eles têm uma sonoridade diferente a qual eu não estou acostumada e eu ia ficar treinando, porque eu ia perder muito tempo falando o nome da pessoa certa e não contando a história. Eu foco daqui a contar a história, certo? Então, na primeira parte, está acontecendo uma espécie de comemoração, né, a libertação do país, mas assim, é muito curioso que a comemoração seja pela libertação do país, pela independência do país, digamos assim, mas tenha participação obrigatória das pessoas e que elas tenham que honrar a imagem de um ditador, porque sim, nesse período aqui, 1987, e aí desculpem a minha ignorância, eu não sei se ainda é uma ditadura na Somália, e isso mostra o quão cegos e quão invisível a África é para nós. Primeiro porque a gente chama de África, né? Como se todo o continente fosse uma massa amorfa que tivesse características iguais em todos os lugares. Assim como na América do Sul, cada país tem a sua peculiaridade. Assim como na América do Norte, é da mesma forma, Canadá não é igual aos Estados Unidos. Assim como na Europa a gente sabe separar bonitinho os países, a gente também deveria fazer isso com a África. Mas como eu disse, nós somos cegos para isso. E aí eu lembrei muito de ensaio sobre a cegueira, né? De que a gente olha, mas não vê as coisas. E nesse exato momento, inúmeras pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão sofrendo na Somália, estão sendo mortas, estupradas, violentadas, estão vivendo nas condições mais vis e desumanas e a gente nem se dá conta disso, né? As pessoas colocam Jesuí isso, Jesuí aquilo, mas ninguém está trocando bandeira, colocando foto ou fazendo campanha em prol da defesa de, por exemplo, crianças somalis ou mulheres somalis ou pessoas de modo geral na Somália e outros países do continente africano. É um tema polêmico, é um tema delicado, né? E sempre vai ter alguém para dizer assim, você está dizendo que o atentado na Europa não é importante? Claro que é importante, qualquer vida é importante. O que eu estou dizendo é que um atentado que ocorre na Europa ou uma morte que ocorre na Europa não é mais importante do que uma que ocorre em um país da África. É isso que eu estou dizendo, né? O fato de um terrorista explodir-se na Bélgica não é mais importante, nem deveria ser mais mobilizante do que um terrorista explodir-se no mercado de Bagdá. Isso aconteceu na mesma semana, eu acho que em dias coladinhos próximos, e ninguém fez comoção, ninguém fez campanha pelas pessoas que morreram no mercado de Bagdá. Como se, pelo fato de serem todos árabes, todos muçulmanos, eles estivessem entre seus iguais e tivessem impacto menor. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo, né? Para mais conversa. Então, a primeira parte fala dessa comemoração, dessa festa, em que essas 3 personagens estão presentes. A Deko vivia num campo de refugiados e, com outras crianças, ensaiou, né, alguns passinhos de dança, uma apresentação de dança para ser feita nesse dia, e em troca ela ganharia o primeiro sapato da sua vida. A Filsan era um soldado que estaria participando da organização da segurança daquele evento, e a Kawsar era uma das mulheres obrigadas a se vestir de modo tradicional e ia assistir, aplaudir e bater palma para esse bando de doidos dançar, que eram os ditadores e os chefes lá militares. Acontece um evento lá em que as 3 acabam parando no mesmo ambiente, na mesma cena, no mesmo episódio, e acaba a parte 1. A parte 2 é uma coisa bem interessante que a Nadifa fez, que é dividir a parte 2 em 3 etapas para apresentar cada uma das personagens de modo separado. Isso foi muito legal, porque isso fez com que eu entrasse em contato de modo mais profundo com essas personagens, entendesse mais e que tornasse esses personagens mais verossímeis para mim. Elas se tornaram pessoas quase reais nessa segunda parte. Então você tem um capítulo só para Kawsar,
E você vai entender qual é o motivo da amargura dela, do sofrimento dela, né? Que história de vida é essa que essa mulher de mais idade traz. Tem a história da Deco, que é uma das coisas mais lindas do mundo e que mais tristes, e eu me arrepio quando eu falo, porque é surreal o quanto sofrimento uma criança pode ter, mesmo ainda tão jovem. E a história da Fio San, que é a soldado, e que eu tive uma primeira reação quando eu li a história da Fio San, e eu não tive nenhuma empatia com ela. Ela me irritava profundamente. Mas na terceira parte, isso mudou de um modo muito interessante. A Nadifa conseguiu dar um encaminhamento às minhas emoções, né, na minha relação com a Fio San, de um modo muito interessante, porque na minha cabeça, inicialmente, Deco e Kawsar eram vítimas e Fio San era a opressora, era a algoz. Era esse o cenário que eu tinha da primeira parte. E na segunda parte eu não conseguia me sensibilizar com ela. Não importava a tragédia que mostrasse, não importava a angústia, não importava a dor e sofrimento que a Nadifa me mostrasse na vida da Fio San. Eu dizia, dane-se, isso não é justificativa para ela fazer o que ela fez. Pra ela ser do jeito que ela era, né? Porque é uma criança de 9 anos, uma mulher que sofreu pra cacete, como é que ela faz um negócio desse? Mas aí vem a parte 3, que me deu a rasteira, e eu nem vi a placa do caminhão que me atropelou. Na parte 3, a gente tem uma retomada dessas personagens, cada uma seguindo o seu caminho, e aí a gente entende que o mundo é um ovo de codorna, né? Realmente o mundo tem caminhos muito esquisitos, e o universo, o destino, seja lá o que, a sorte, karma, seja lá o nome que você tem, caminhos e tem estratégias muito estranhas para ligar as pessoas. E a parte 3 é linda, a parte 3 é dolorosa, a parte 3 é angustiante, a parte 3 esmagou meu coração, ficou pulverizado aqui, né, do lado caído. Mas é lindo, eu amei a escrita da Nadifa, eu achei delicada, mas não piegas, eu achei forte, achei que ela conseguiu dosar as personagens, mostrar o sofrimento, mas mostrar a força de cada uma também. E na parte 3 ela conseguiu me fazer enxergar a Fio San além da farda, enxergar a pessoa Fio San, e eu achei que isso foi muito legal. Foi uma estratégia muito boa que ela utilizou, né? Eu consegui me conectar com a personagem. E, gente, tem tanta coisa para discutir nesse livro. Eu acho que eu levaria um vídeo, sei lá, 1 hora discutindo esse livro, mas eu poderia correr o risco de contar muito spoiler. E aí eu queria falar só algumas coisas mais breves. Primeiro, de que eu fiquei muito surpresa, que esse é o primeiro livro dessa autora e ela já começa muito bem. É um livro excelente, um livro muito bem escrito, que você tem prazer em ler. Eu falei no vídeo de leituras e recebidos que eu tive 2 experiências com esse livro. Eu comecei a ler assim que ele chegou e eu não gostei. Eu li, acho que, sei lá, 10 páginas, eu estava achando muito chato. Eu disse assim, gente, esse livro tem forte chance de ser abandonado por mim, porque eu não estou gostando não. Estou achando a história estranha, estou achando os personagens estranhos, não estou me conectando, um negócio chato. E aí eu deixei o livro lá, quietinho. E aí nesse mês especial da mulher, porque ele foi leitura de mês especial da mulher, eu peguei de novo para ler, e foi um outro mundo, foi um outro momento. Eu dei uma chance ao livro, eu me disponibilizei, eu me dispus, na verdade, eu me dispus a conhecer a história. Eu me dispus a chegar à Somália em 1987, conhecer essas 3 pessoas, conhecer o estado em que essas pessoas viviam, conhecer a estrutura social, política, econômica, conhecer a cultura da Somália, através do olhar dessas 3 pessoas de idades completamente diferentes, de estrutura de vida completamente diferente e de dores completamente diferentes também. E aí foi outra coisa, muito bom mesmo. Eu acho que a Nadifa fez uma pesquisa sensacional. Eu acho que ela se mudou da Somália com 6 anos, se não me engano. Mas ela fez uma pesquisa sobre o país genial, muito bem feita, e traz os elementos da cultura da Somália de modo muito sutil. Sabe novela que tem uma cena acontecendo lá e alguém coloca um produto para fazer o merchan e quebra a continuidade? Tem livro que faz isso, que quer apresentar o personagem pra gente, quer apresentar a cultura pra gente e enfia aquela informação e quebra a sua relação, quebra aquela atmosfera maravilhosa de interação com o livro. Aqui não. A Nadifa vai apresentando cada elemento, como por exemplo, tem uma coisa chamada Huded. Roupas Huded. Roupas Huded vem de uma... como é que chama isso? Corruptela, eu acho, né? Do termo Who's Dead? Quem morreu? Então, muitas pessoas na Somália,
quando as outras morrem, elas se apropriam das roupas, dos objetos pessoais daquela pessoa e passam a trocar essas roupas em bazares e a usar também quando não tem nenhuma peça e tal. E aí, esse termo Who's Dead, né, quem morreu, sofreu a corruptela para Who Dead, e aí passou a chamar-se de roupa Who Dead, que é uma roupa que não é o tamanho adequado da pessoa, não é do estilo daquela pessoa, mas ela veste porque tem para vestir, é o que tem para hoje. Então, assim, elementos como esses, né, pontuações como essas são feitas durante todo o livro, e são feitas de forma muito espontânea, muito natural, e você curte conhecer mais sobre isso, né? Como eu disse, eu fiquei envergonhada várias vezes da minha ignorância em relação a outras culturas, em relação a outras realidades, em relação a outros países, em relação ao fato de que a gente transforma outros lugares em massas amorfas, ou para não se conectar com o sofrimento, ou para achar que a gente vive de modo bacana e que o mundo é um lugar bacana, e ele nem sempre é, né? E essa ignorância protetora é um saco, porque ela traz proteção em certa medida, mas faz com que a gente fique com olhos cada vez mais etnocentristas, ou seja, olhos que acham que a nossa realidade é a única, ou é a predominante, ou é a melhor, e que todos os outros estão errados, e que nós somos a ilha da excelência, tranquilidade e perfeição. Esse livro traz muita rasteira o tempo todo pra gente, porque traz uma coisa fundamental na personagem Deco, que é a minha favorita, não necessariamente porque ela é uma menina de 9 anos, mas porque é uma menina de 9 anos que passou por um monte de miséria na vida, até desgraça atrás de desgraça. Quando ela pensa que o negócio vai melhorar, vem mais uma desgraça de bônus. E aí, mesmo assim, ela consegue ter esperança, ela consegue ter bondade no coração, sabe? Eu chego me emocionando quando eu falo disso, mas é interessante porque não importa quantas desgraças Deco passe, ela consegue ter bondade, ela consegue ter um olhar para o futuro. E não é só porque ela é criança, não, mas é porque é uma coisa de personalidade dela. Então eu acho que talvez a Nadifa tenha esse olhar e ela consiga imprimir isso para Deco, né? De que, independente do que aconteça, ela tem essa força de ir em frente, de sobreviver. Deco é um sobrevivente, e isso fez toda a diferença nesse livro. E talvez a força de viver dela é tão grande que ela consegue passar isso, inclusive, para outras pessoas. E como se não bastasse fazer um livro lindo, com história linda, com personagens lindos e com texto lindo, ela fez um final lindo. Que foi uma coisa que realmente eu chorei nesse final, porque foi maravilhoso. Então, depois dessa resenha super emocionada e empolgada, eu queria que vocês fechassem o vídeo, depois de dar o gostei, de se inscrever no canal e de deixar um comentário pra mim, e possam procurar o Pomar das Almas Perdidas, porque ele é realmente muito, muito bom, ok? É isso, um beijo e até mais. Tchau!